Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto. Aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco 3 pessoas hiper mega especiais que tenho a certeza absoluta que já têm imensas saudades aí em casa. Vou-lhes passar a palavra para serem aquele olá especial e ir para casa. Tânia. Muito boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem e obrigada por mais este convite. Já tinha saudade de estar aqui com vocês, que é sempre um gosto ter a vossa companhia. Obrigada. Márcia. Olá, boa tarde ir para casa, beijinhos para todos e vamos a mais um programa. Luís. Boa tarde para casa, olá Márcia, olá Tânias. Tânias, É um Tânias. prazer estar aqui sempre e obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bem. Olha, estou de coração cheio aqui com este grupo fantástico e estamos cheios de vontade. Tínhamos também imensas saudades vossas para avançarmos aqui então com mais uns momentos de reflexão. Ele leu algures que diante da tempestade, em vez de se desejar o sol, deve-se aprender a dançar na chuva. Num primeiro momento a frase fez-lhe sentido. Já há largos meses que se esforça a dançar na chuva. Porquê ter o sol se já domina a dança da chuva? Indagava-se. Porquê aventurar-me por caminhos desconhecidos se já sei de cor este território, apesar de inóspito? Tranquilizava-se a si próprio. Mas começava a desconfiar de um forte desconforto por baixo da sua zona de conforto. Cansou-se mesmo da chuva. Queria ter sol. Mas e se perante o desconhecido perde a coragem de ser feliz? Muito bem, este é o nosso primeiro conto e vamos começar pelo nosso menino aqui do nosso palco. Hoje, não é? Então é assim, qualquer um dos 2 contos até o próximo que vamos falar são contos curtos, mais curtos que muitos daqueles que estão aqui apresentados, mas cheios de conteúdo, são ricos em conteúdo. E este fala sobre um dilema interior que é muito nosso, muito humano, que é escolher entre continuar numa situação difícil, ou então naquela zona de conforto e familiar, ou arriscar procurar a felicidade num caminho novo e incerto. A personagem começa a acreditar naquela ideia mais popular que é, perante a tempestade, o melhor é aprender a dançar à chuva. À primeira vista, isto parece uma ideia ótima, parece uma ideia espetacular, mas, e durante algum tempo, a gente esforça-se. Nós, no nosso dia-a-dia, esforçamos para viver naquela zona de conforto, tentando adaptar-se sempre e tentar encontrar alguma paz no meio ou de alguma dificuldade, que nós conseguimos sempre, essa zona de conforto, alguma dificuldade que aparece, nós conseguimos estar sempre lá e fazer as coisas de forma a adaptar-nos àquela dificuldade e não a superá-la, que é o que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Mas com o tempo, a gente percebe que esta dança à chuva é apenas uma forma de nos habituarmos ao sofrimento. A gente convence, e essa pessoa do texto convence, de que já conhece bem aquele lugar difícil onde vive e começa a perguntar-se se vale mesmo a pena procurar o sol, procurar a tal felicidade quando já aprendemos a sobreviver. No fundo, o que nos impede de mudar é o medo. Preferimos às vezes o sofrimento que conhecer uma alegria de alguma coisa que nós não conseguimos alcançar. O momento de viragem acontece quando essa personagem, nós, percebemos que as nossas zonas de conforto já não são assim tão confortáveis. Aquilo que parece um abrigo é uma prisão. Estamos cansados da chuva, já não queremos apenas sobreviver, queremos viver. Queremos sol, mas esse desejo traz também um medo, que é, se ao tentar alcançar o sol, se não podemos queimar as asas como o Ícaro queimou as suas asas. Ele também saiu da sua zona de conforto e experimentou a liberdade de voar, mas não respeitou os limites, que é isso que nós muitas vezes não sabemos quais os nossos limites quando saímos da nossa zona de conforto, e acaba por ser pior às vezes, e acabamos por cair. E houve uma frase que eu li hoje que dizia: sair da zona de conforto é necessário, mas deve ser feito com consciência, equilíbrio e respeito pelos próprios limites. Esse conto também mostra que muitas vezes o maior obstáculo não é o medo de sair da zona de conforto, é não saber os limites, como falei há pouco, e falhar. É o medo do desconhecido que vem com a possibilidade de ser feliz. A felicidade, ao contrário da dor, exige coragem,
entrega e confiança. E isso assusta. Assusta sermos felizes muitas vezes. Em resumo, isto é um conto sobre o medo de mudança e da felicidade. A personagem quer sair da dor e crescer, mas ainda não encontrou a coragem para dar este passo. E talvez o primeiro passo seja aceitar que o medo também faz parte do caminho para o sol. Para terminar, e voltando à mitologia grega, ao contrário de Sísifo, que aceita o seu destino sem questionar, o protagonista do conto começa a perceber que a repetição não é a liberdade. O desejo pelo sol é o seu primeiro passo para quebrar o ciclo. E, tal como o Ícaro, o protagonista deseja o sol, mas teme queimar as asas. E tal como o Sísifo, mas não o Sísifo da mitologia grega, mas o Sísifo de Miguel Torga, ele também carrega a pedra da sua dor, repetindo o esforço de viver na chuva. Mas, ao contrário de ambos, ele está num ponto de escolha. Continuar a resistir ou arriscar mudar. E talvez o caminho certo esteja no meio. No meio é que está a virtude, não é? Recomeçar com a coragem, mas também com lucidez. Exatamente, muito bem, excelente reflexão. Isso faz-me lembrar também uma frase que eu acho muito bonita, é que às vezes as pessoas têm medo de dar certo. Sim. As pessoas têm medo de dar certo. E se eu mudo e se der certo? Às vezes as pessoas têm medo de dar certo. Porque é sempre aquele medo da mudança. Imaginemos o seguinte, vou-me aventurar, tenho muita vontade de escrever um livro, imaginemos. E depois penso, e se der certo? E se esse livro for um sucesso? O medo de dar certo também, porque depois faz com que se criem expectativas sobre nós e nós próprios criamos expectativas e sentimos-nos sempre numa posição de maior, não é, de maior esforço para manter. O que acontece, eu acho que criamos às vezes expectativas demasiado grandes. E isto não é mau, é bom criar grandes expectativas, mas é necessário criar pequenas expectativas aos poucos. Exato. Até atingir aquela nossa grande, e o nosso objetivo e aquela grande expectativa, criar passos. Por isso é que falamos dos objetivos SMART, exato, não é? Tem que ser tangíveis, tem que se conseguir medir, tem que ser observáveis, portanto são pequenos objetivos para se atingir o objetivo maior, pequenos passos que eu consiga ver, que consiga alcançar, para me ir dando os parabéns ao longo do caminho, me congratulando pelas vitórias e pelos passos e pelo sucesso que vou dando, para manter a motivação até alcançar o objetivo maior. E estamos a falar de falhar, estava a lembrar agora de uma frase, se não me engano, de Samuel Beckett, que é falha novamente, falha melhor. Porque a vida é feita de constante tentativa e erro. Nós falhamos. Exatamente. E feliz de nós que conseguimos aprender com o erro, não é? Exato. Porque assim também evoluímos. Márcia. Eu acho mesmo. Claro que aqui o nosso Luís tem toda aqui uma reflexão muito bem construída e falou de todos os pontos que a gente podia falar aqui em relação a este conto. Claro que o erro e o medo fazem parte do ser humano. E aqui no nosso conto, o que nós vemos aqui mesmo, a visão dele é essa mesmo. Ele habituou-se tanto a viver no seu ciclo de que tem as dificuldades e que já as sabe contornar de tal forma que, se sair daquela zona de conforto, será que ele faz aquilo? Como será que ele vai ver? Será que vai ser assim tão confortável como ele vive para resolver as suas dificuldades? Será que aquilo que ele vai encontrar vai ser para ele mais difícil do que aquilo que ele já está habituado a viver e não se vai permitir, se calhar, ser mais feliz do que já é, sabendo que, vivendo na dificuldade, a felicidade dele até se calhar está contornável, mas ele habituou-se a viver nela e para ele aquilo já era felicidade suficiente. O ser humano é isso mesmo. Nós ficamos sempre na dúvida. É mais fácil o ser humano duvidar de si próprio do que permitir-se a dizer assim, eu consigo, eu vou. Fica para trás mais. Não digo que não se vá com medo, vá com medo, mas faça. Não, normalmente o medo retém, prende-se e acaba por não se fazer. Por isso acho que aqui no nosso texto e aquilo que nós vemos no nosso dia-a-dia é realmente uma paragem é uma paragem para reflexão mesmo. Será que somos felizes sempre no mesmo ciclo onde vivemos, ou devemos permitir sair um bocado do ciclo em que estamos habituados e permitir-se a fazer mais, melhor, diferente e até aprender que se calhar aquilo é até para nós. Não deixar-nos ficar no zero, no parado. Ok, eu alcancei um degrau, este é suficiente para mim. Posso ficar aqui que eu não preciso de mais nada. Mas porquê? E é engraçado porque às vezes há mudanças que nós precisamos, se calhar na nossa vida, e que são tão radicais que é quase como nos colocarmos pelo avesso, mas nós não sabemos se o avesso é o nosso melhor lado.
não é? Porque nós não nos permitimos às vezes também essas voltas 180 graus, essas voltas maiores na nossa vida, porque é mesmo uma mudança extremamente grande, não significa que eu não a faça paulatinamente, não é? Sim, Porque sim. seria muito drástico fazê-la muito repentinamente, mas Toda a mudança é pensada. A mudança não é repentina. Para acontecer, mas para acontecer aquela mudança, alguma coisa já foi pensada, alguma coisa já foi falada. há mudanças que são repentinas, que obrigam-nos. Eu posso estar num emprego que não gosto nada, não gosto nada do emprego, mas se calhar veio uma situação infeliz qualquer, veio qualquer situação e eu perdi o emprego. E eu ter perdido o emprego foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu tive forçosamente que sair daquela Sim, condição sim. e procurar outra coisa. Mas enquanto eu não fui despedido, eu nunca tive a coragem para me Eu despedir. estava a falar na mudança que está ao teu alcance, que está na tua mão. Aquela refletida por Sim, mim, sim, pensada sim. por Porque mim. Nós diariamente somos bombardeados com N mudanças e nós é que escolhemos ou o caminho mais fácil ou aquilo que já conhecemos ou não. Se formos a pensar diariamente, temos a hipótese de mudar. Nem que seja a coisa mais pequena deste mundo. Mas isso tudo pode mudar o nosso dia. Sem dúvida, sem dúvida. Tânia, Depois de ouvir aqui as reflexões deles, eu sou o oposto desse texto, não tenho medo da mudança, não tenho medo de sair da zona de conforto, aliás adoro, mas efetivamente reflete aquilo que grande parte das pessoas são, não é? Na nossa é sociedade. verdade, a maioria das pessoas tem medo da mudança. Tu fazes parte realmente, Tânia, de uma exceção, porque a maioria das pessoas tem. Sim, as E depois pessoas têm explico muito medo. porquê. E eu noto isso em contextos pessoais, laborais, em todos. Aliás, eu adoro empurrar colegas minhas a sair da zona de conforto e não terem medo da mudança, porque eu acho que sou uma incentivadora de mudança. Porque eu acho que quando nós mudamos estamos a crescer enquanto pessoas, enquanto seres incluídos numa sociedade que está em crescimento, em desenvolvimento. E sempre fui assim desde miúda, não tenho medo, arrisco. O meu filho, agora quando a Marcia estava a falar, lembrei-me do meu filho, que ele se estivesse aqui dizia: tens um problema, a minha mãe arranja uma solução. Ele diz isso desde bem pequenito, ele diz: a minha mãe arranja uma solução sempre, é conversar com ela e já encontras. E tenho essa facilidade, se calhar tem a ver também com aquilo que eu sou, com a forma como fui criada e ensinada a procurar soluções, não é? E eu ainda hoje falava isso com uma colega de trabalho, eu disse: só há duas coisas que me metem medo na vida. É ter uma doença grave, que sei que não tem cura, e não ter dinheiro para comer. O resto a gente faz. E a verdade é essa. Perde um trabalho, tem que se mexer para procurar outros. Mas isto tem a ver com a nossa atitude ativa na vida e na sociedade, não é? Se nós tivermos uma atitude completamente passiva e achamos que vamos ficar ali à espera e que alguma coisa vai ter connosco, as pessoas que se desenganem. É o nosso instinto de sobrevivência. O meu é ser leoa mesmo, é ir e procurar, então, porque nunca me identifiquei com isso, nunca fui ficar à espera. E, por exemplo, olha, este ano, por exemplo, vou mudar, já mudei o meu trabalho, saí da minha zona de conforto, vou trabalhar numa outra área que eu adoro. Houve um concurso, candidatei-me, fui selecionada, adorei, o facto, fiquei contente, não é? Porque é uma área que eu quero experimentar, não sei se vai correr bem ou mal, é de fazer o melhor que eu puder, e para mim isso é o ideal, fazer tudo o que eu puder para que corra bem, mas eu tenho essa necessidade desde sempre. Eu, por exemplo, eu não consigo ficar muitos anos no mesmo local de trabalho. Depois aquilo as pessoas começam a criar, lá está os maus hábitos, de que que o ser humano é muito perito nesta área dos maus hábitos, e para mudar os hábitos tem muita dificuldade, e eu não consigo. Eu sou apologista que as pessoas não deviam estar uma vida inteira no mesmo trabalho. Não vou falar de relações pessoais, que isso é diferente, porque as pessoas depois criam maus hábitos. Eu acho que de 4 em 4 anos devia haver rotatividade de funções. Por exemplo, na minha área, que é escolas, é 4 anos numa escola, mudar para outra, porque é outra realidade, ou seja, nós vamos ter que nos readaptar, porque a maior parte dos seres humanos tem dificuldade nesta readaptação, porque se acomodam. Porque somos seres de rotina. Acomodam-se. Eu adoro eu tenho que ter as minhas rotinas, mas eu não consigo estar eu não conseguia ter um trabalho que fosse sempre a fazer a mesma coisa, por exemplo. Era uma coisa completamente monótona, eu ia-me aborrecer daquilo, ia ficar farta, ia se calhar entrar em desconforto comigo mesma, ia entrar em depressão, em burnout, ou o que quisessem, porque aquilo ia ser uma seca. Eu tenho necessidade constante de estar a estimular o meu cérebro.
E a mudança é ótima para isso. É verdade, Não é? a verdade é que à medida que a gente vai saindo da nossa zona de conforto, vamos expandindo o nosso território e realmente vamos conseguindo conhecer mais sobre nós próprios e sobre o mundo. Exatamente. E também é verdade que à medida que vamos sendo mais autoconfiantes, que a nossa autoestima está mais consolidada, que temos o nosso amor próprio mais forte, mais facilmente nos permitimos a mudança. Porque é que temos muita resistência e muita dificuldade da mudança? Porque o nosso cérebro é amigo da inércia, o nosso cérebro é amigo da preguiça, ele é mesmo amiguinho da preguiça. E ele foi formatado para gastar o mínimo de energia possível. E como é que nós gastamos pouca energia? Quando tudo é rotina, eu agora acordo, faço isto, tomo isto ao pequeno almoço, agora faço o meu percurso para o trabalho. Por isso é que muitas vezes quando mudamos, em vez de ir para o trabalho, tenho que ir para uma reunião para outro sítio, muitas vezes estou por mim, estou a chegar ao local de trabalho e não era para aqui, tenho que ir para o outro lado, porque tudo se torna muito mais fácil porque a mente já funciona de uma determinada maneira e o nosso cérebro gosta disso. E por isso contrariar o cérebro também é um desafio muito grande, porque ele convida-nos a ficar sentadinho no sofá, naquele lugar mais confortável, com a mantinha que a gente mais gosta, convida-nos a ficar ali, porque ele é mesmo preguiçoso, o cérebro, essa máquina extraordinária, mas foi formatado e criado para gastar pouca energia. Mas já reparaste que essas gerações de agora, não estou a dizer que a minha também já não se insere nela, mas desde uns tempos, nos nossos tempos antigos, nós não costumávamos ouvir muitas vezes a expressão em que dizia assim, só não há solução para a morte. Tal e qual, sim, a minha terra. Eles mexiam-se de uma outra forma, pensavam de outra forma e arranjavam soluções de outra forma. Eu acho que havia se calhar um pensamento alargado e de resolução de problemas muito maior do que a gente tem agora. Quando tu encontras hoje em dia um problema, aquilo que nos ensina também agora é o que não tem problema solucionado está. A verdade é essa. Já não se esforçam muito para arranjar um outro caminho. E pá, se eu agora dessa volta conseguisse fazer de outra maneira, ver noutra perspectiva, será que eu consigo uma resolução daqui e dali? Não. Hoje em dia epá, isto está-me a travar e se calhar isto já não é para mim, pode ficar por aí mesmo. Pronto. Isto ensina-se. Pois é, estimula-se, isso estimula-se. Isso era estimulado. A gente sabe que o cérebro é um músculo, não é? Onde é que parou? Também, quando é que parou? Para quando as respostas nos vêm fáceis. Pois. Para-nos quando tudo nos chega. Ou seja, de uma forma facilitada. O cérebro é amigo da preguiça. Se eu tenho uma inteligência artificial que até já escreve por mim, verdade. Se eu tenho uma inteligência artificial que soluciona e resolve os meus problemas por mim, como é que eu faço agora? Aconteceu-me esta situação, como é que eu faço para fazer isso? E eu nem sequer tenho que pensar. Eu não preciso pensar. Ou seja, a inteligência artificial vem mesmo favorecer a gente ainda tornar o nosso cérebro mais preguiçoso e estimulá-lo menos e puxá-lo menos para fora da nossa zona de conforto. Se bem usada, pode ser uma excelente ferramenta de trabalho. Porque é um complemento. Sem dúvida. Mas deve ser o complemento. Exatamente. Não pode ser um substituto do teu cérebro ou da tua inteligência. O problema é que agora as pessoas utilizam para substituir o seu pensamento. Escrevem e-mails, escrevem relatórios. Eu confesso que eu ainda nunca aprofundei nada. Não quero essa ferramenta porque tenho muito medo de deixar de pensar, deixar de escrever, da minha área, desculpa te interromper, da minha área eu começo a ficar com algum receio porque não se fala noutras coisas senão substituir tudo o que é caixas de supermercado, tudo o que é operadoras, tudo o que é isto, o que é aquilo outro, por a inteligência artificial e aquelas operadoras, aquelas caixas que já têm, que tu passas tudo sozinho, tipo não precisas de uma pessoa lá presencial. Isto é assustador, isto torna-se assustador. Não precisa uma pessoa só para cada caixa, mas uma pessoa para gerir, porque aquilo falha. Sim, mas é uma falha. Mas acaba a ser pessoas com requisitos distintos das pessoas que não é. Sim. E começamos mais uma vez a formar numa determinada direção sem diversidade. Nessa área que tu falaste agora, o que acontece é que a entidade patronal não precisa de ter as 10 caixas que tinha antes. Não, é bem que ele continua tem 5 funcionários de caixa
e os próprios clientes trabalham para a entidade patronal sem se aperceberem, estão a trabalhar de graça. Exatamente. Estão a ter lugar. Eles já não têm o gosto de ter uma conversa, de poderem ter, enquanto as suas compras são ensacadas. Não têm. Principalmente quando ela dá erro. Não acredito. E quando vocês ficam lá presos montes de tempo e já o operador serviu 4 ou 5 clientes e já está tudo despachado. Mas isto com a inteligência artificial, a humanidade está a crescer nesse sentido de muitas profissões vão deixar de existir. As pessoas vão passar a ser substituídas por máquinas, o que é preocupante, mas as pessoas deixam que isso vai ser aconteça. muito mais preocupante quando as pessoas deixarem de pensar. Deixarem de vão- ter já- espírito já pensam um crítico. pouco. As pessoas Não é vão deixarem de ter se tornar espírito próprias crítico. Já pensam. Já vão falar e vão estar com os seus pensamentos construídos ou as suas ações determinadas de acordo com aquilo que aprenderam, de acordo com aquela inteligência É artificial. engraçado que eu falo com muitos docentes e eles. Falo com muitos docentes e a verdade é que. Olha, ainda há poucos dias estava a falar com uma professora da primária e ela estava-me a dizer: Tânia, todos os 4 anos, de 4 em 4 anos, quando volta a acolher um primeiro ciclo, eu noto uma diferença enorme Acredito. nas crianças. Eu noto uma diferença enorme. Enorme, credo. E portanto isso diz-nos alguma coisa e é muito importante estarmos também atentos a isso. Pode ser muito confortável passar muito tempo ligada a gente já viu isso várias vezes, pode ser muito confortável chegar a casa e entregar, olha, vai ver televisão, ou vai para o computador, ou vai para o tablet, toda a gente ficar no telemóvel. Isso pode ser muito confortável por dar tempo ao adulto, mas depois as repercussões que isso pode ter, não é? São tudo questões que a gente deve Eu não sei realmente... se já contei em algum dos programas. O ano passado eu tive o primeiro ano e eu, quando dei conta, um miúdo num livro estava a fazer assim. Eu disse: como é que estás a fazer? Ela, professora, como é que eu viro a página? E eu fiquei chocada. Não, eu não tinha ouvido, portanto se calhar não foi aqui. Também se calhar não foi aqui. Ótimo Eu exemplo. falei com alguém porque eu Ótimo fiquei exemplo. assim, meu Deus, como é que o mundo está a Mas já me ficar? aconteceu... E eles fazem assim nos livros, como no tablet. É pelo ar. Já me Nos aconteceu uma telemóveis. coisa E parecida. não sabem virar uma folha do Já me livro, aconteceu uma coisa alguns. parecida que foi, eu estava a ver, também era num livro, tinha uma imagem e eu sobre a imagem fiz assim. Foi sempre a imagem. Olha, Já me aconteceu. Ai, Num já livro, está a também ler o enraizado livro também essa- e tinha a imagem esse movimento. e sem E te eu- perceberes, fizeste assim. e fiz assim para Vocês alongar, devem para ter-se ampliar a apercebido da imagem. discussão Nós- que foi este ano letivo. Agora, no primeiro ciclo, eu fico assustada quando apanhas miúdos no Com a primeiro restrição ano. dos telemóveis, telemóveis. exato. E faz sentido. Mas vocês já Os perceberam últimos a estudos, quantidade dos os adultos últimos- mesmo sim, que estavam entraram? contra. Os últimos estudos Porque isso é efetuados doloroso para os afirmam adultos que também. as crianças só deveriam ter smartphones a partir dos 15 anos, porque não há maturidade suficiente para ter antes. Aliás, é só pensar, as pessoas só votam aos 18 por uma questão de maturidade e de espírito crítico. Exatamente. Aos 15 anos tem espírito crítico. Pronto, dizem agora aos 15, ok, mas aos 15 anos para mim é assustador como é que com tanto bombardeamento de informação, com Acesso a tudo. não é com acesso a tudo, com tanta mensagem que é subliminar, que é manipuladora, que é, não é omissa, que é, como é que eu não vou cair às vezes nesse lamaçal também? E tu tens Este território não só estavas a difícil. falar dos 15 anos, e há relatos de pessoas muito mais novas, de 9, 10 anos, já com acesso ao telefone, e o tal bullying virtual que se faz que cyberbullying entre é grupos de- incrível. Isto para os pais é Incrível. eu sou mãe, tenho um filho adolescente. A gente tem que se manter ali rijo e fazer papel de dureza. Mas Porque já viste? o meu filho desculpa. Não faz mal. Anda sempre, porque fulana vai ter um iPhone. Eu disse parabéns, em casa deles até podem comprar 50, na minha não entra nenhum. Mas a pessoa tem que se manter ali firme. E há uma coisa muito interessante que é, por exemplo, desculpa Márcia, tu ias falar, e tenho uma colega que ela diz, a minha filha só tem telemóveis de teclas. E chega. Porque é só para chamar, não há smartphones, telemóvel de teclas. Porque é mesmo só para não haver aquela coisa, precisa de ligar a mãe para alguma coisa. Pronto. Claro. E pronto, essas questões são importantes. E é claro, e depois é manter esta firmeza de. Que os Porque há miúdos- uma coisa interessante em relação ao iPhone, e estou a dizer isso porque eu também conheço muitas jovens que querem ter iPhones. E agora o que é que eu vim a descobrir? Porque eu tive que pesquisar também um bocadinho sobre isso, que o controle parental não funciona tão bem nos iPhones. Há controles parentais gratuitos que não funcionam, por exemplo, nos iPhones. O meu filho já não tem isso. Eu acho que se não Mas no estabelecer uma Android tu tens- relação. Para a minha não confiança- aguentou. No Android tens um controle através das contas todas. da Google, Exatamente. consegues ter um controle Exatamente. parental. Aliás,
Family Link e a própria conta que a pessoa tiver na sua conta Google, ela pode pagar o histórico total, mas pode-se acessar à conta e ver realmente onde é que andou, as aplicações que teve, os chats que teve, faça ali a história toda por onde andou. Consegue-se fazer isso também. Portanto, eu acho que a nível de controle parental ainda Android consegue ter um bom Android controle. tem. O iPhone, eu estava a dizer, estou a pesquisar isso porque estava a ver como é que se poderia fazer isto e realmente apercebi-me neste, por exemplo, da Google, que é gratuito, não se aplica aos iPhones. Porque o sistema operativo é diferente, há outros Sabes tipos. que eu acho que se não houver uma boa relação de confiança e muito diálogo, o controle parental não controla nada. Não, sim. Eles não veem no seu, veem no do colega. Há casos de jovens que tinham 2 telemóveis. E eles conseguem facilmente enganar os adultos. Sim. E eu falo muito isso com o meu filho, porque ele já teve, mas deixou de ter. Não fazia sentido aquilo, era mais uma coisa para eu me chatear e me preocupar com aquilo. E é o que eu digo ao Martim, nós temos que funcionar à base da relação da confiança. Ele sabe que se passar aquele limite, fica sem. E ponto final. Portanto, é muito o diálogo, à base do diálogo. Porque os miúdos enganam muito facilmente os pais. Sim. Eles acham que controlam onde é que os filhos estão. O filho, se quiser, deixa o telemóvel ali e vai dar outro passeio a outro lado. Isso torna-se um bocadinho controverso, esses temas todos que a gente aqui acaba por falar, porque ao mesmo tempo que os pais têm os receios, também lhes entregam nas mãos das máquinas às vezes mais operacionais e mais modernas que existem no mercado. Depois, em contrapartida, vão para as escolas e acham que os filhos devem ter os telemóveis e que afinal já não deveriam ficar sem eles. Depois estão a fazer vídeos e a fazer publicações porque estão com muito medo das praxes e das coisas que andam a ensinar na internet para não fazerem as brincadeiras que existem na escola. Vamos entrar num consenso. Exatamente, há incongruência, não é? A gente vai ter que escolher eles aqui afinal o que é bom, o que é que não é. É a tal coisa. O ser humano muda, aparece uma coisa, retrai-se. Mas não é continuar na mudança e melhorar com aquilo e progredir. Não, ela retrai, volta atrás, volta mais uma ideia nova e vamos experimentar mais um. Não, afinal até não era isso que eu queria. E a gente anda sempre neste ciclo, na roda viva. Melhora-se, mas não se anda para a frente. É uma das coisas que a gente. Então, este início de ano letivo foi. Eu acho que tem mais dificuldade os adultos a adaptarem-se à ausência do telemóvel do que propriamente os miúdos. Porque os adultos acham que controlam os filhos com o telemóvel. É engraçado porque, apesar de ainda ser tudo muito recente, as escolas que optaram por não ter os telemóveis até ao 7º ano sentem que as crianças estão a conseguir adaptar-se muito bem. A conviver mais uns com Estão-se a os outros. adaptar muito Eles bem. adaptam-se melhor que os adultos. Os adultos é que têm mais dificuldade. E alguns nem conseguem beber sem o Portanto, sem significa que realmente isso pode ser telemóvel. uma boa medida, não é? As crianças possivelmente estariam mesmo a fazer-se pequenos grupos e mesmo sozinhos porque tinham alguém que lhes fizesse companhia, nesse caso um telemóvel. Eles agora são obrigados a conviver tanto na sala de aula como nos recreios. A fazer alguma atividade que não seja olhar para o telemóvel. Isso de alguma forma é importante. Mais triste mesmo realmente foi a realidade em que a gente teve que viver até que deparar-se com isso. Não precisava fazer tanto barulho. Deixassem as coisas acontecer, fluir com naturalidade, mostrar, olha, já viste até uma boa maneira, tu vais fazer amigos novos, vais encontrar novas pessoas na tua escola, vais poder conhecê-las melhor, vais ter mais tempo, não precisas estar com o telemóvel, fazer outras atividades, incentivar de outra forma, não, continuar a fazer barulho, mas era para restringi-los mais ainda no mundo que a gente vê, que está cada vez mais fechado. As crianças estão num mundo cada vez mais fechado, só deles. Só deles. Por isso, quando eles se habituam depois com estas controvérsias e que aparecem as dificuldades, habituam-se a resolver sozinhos, andam naquele mundo às voltas e quando a conseguem resolver, o que é que acontece? É exatamente, será que a gente está a prepará-los para terem a capacidade de saírem da sua zona de conforto? Será que a gente consegue prepará-los para isso? Às vezes temos que estimulá-los como não podem levar o telemóvel para a escola, então vamos estimular a tua zona de conforto é isto. A tua zona de conforto agora vai ser largar isto e começar a brincar com aquilo. E agora já é brincar com aquele e com aquele. E agora já é, até já brinco com outro. E já não jogo só futebol. Agora também jogo às cordas. Até já gosto de jogos de tabuleiro. Não é? A gente às vezes, adultos, também temos que empurrar as pessoas a saírem da zona de conforto. Porque isto é muito confortável. Porque sou eu com isto. Não é? Eu domino. Isso quer dizer, tudo aquilo que tu dominas é confortável. Exatamente, eu domino. E agora, quando eu preciso ser de coisas que não domino tão bem, não é? E é isso que a gente tem que se permitir. Há uma analogia muito engraçada que é a dos sapos. Eu tenho um fogão a arder, não é? Já dei esse exemplo, não é? Portanto, se eu sentir que
Não, se calhar, agora vou estar, se calhar alguém em casa nunca não ouviu, não é? E, portanto, temos 2 panelas, uma está com a água a ferver e a outra está com a água fria ainda, mas vai aquecer porque o volume está aceso. Vou largar os sapos, qual é o sapo que sobrevive? O que vai cair na água fervente ou o que cai na água que está a aquecer? Não, é o que está na água fria porque ele vai saber que a medida que vai. O que sobrevive é da água a ferver. Porque ele sente que está a ferver, salta logo fora. Sim, vai sobreviver. Exatamente. O outro não, o outro vai usar o termo que tu usaste, Luís, que é ele vai aprender a sobreviver no desconforto, mas vai acabar por morrer. Isto já foi tão confortável estar aqui. Agora começo a sentir muito calor. O outro que me está a ferver já não me sinto tão bem. Antes nadava tanto e agora já não me apetece. Passa-se alguma coisa, mas sempre fui feliz aqui, agora vou sair daqui, mas sempre fui feliz. E acaba por morrer cozido, porque não teve a coragem de desconfiar já da sua zona de conforto. É muito importante olharmos para os sinais. E uma coisa muito importante que o Luís disse aqui, vamos olhar para os sinais, começo a perceber que já fui mais feliz nesse lugar onde estou. Essa felicidade já não me chega de forma tão fácil. Ok, isso aí tive que me aprender muito a dançar na adversidade e na chuva, mas eu sei que há sítios de bonança. Vamos pensar, vamos estruturar um plano. Como é que eu vou estruturar esse plano para sair deste lugar onde o mar é sempre mais agitado, para poder, não é, para poder navegar em águas mais macias, mais calmas. Portanto, vamos pensar sobre isso. A mudança é possível. Vamos falar com o nosso cérebro, vamos construir o nosso amor próprio e vamos navegar. O caminho faz-se caminhando, não é? Sim. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Desejo que a noite chegue. Quero dormir no teu abraço. Não há aconchego maior do que aquele que encontro nos teus braços. Durante o dia, visto o papel de uma mulher dura, autoritária. Liderar uma equipa grande exige de mim uma certa postura de austeridade. À noite, despojo esta mulher e encontro espaço para me ser. Limpo a maquilhagem do rosto. Dispo a saia lápis e descalço os saltos altos. Sou tão mais feliz à noite, onde encontro espaço para a minha genuidade, onde exponho as minhas vulnerabilidades e mesmo assim recebo um abraço teu. Sei que me amas, porque me amas à noite, quando sou apenas uma mulher com os seus complexos e as suas fragilidades. Muito bem. Márcia. Aqui o nosso conto reflete aqui de uma mulher que realmente na sociedade tem que, por motivos também de trabalho que ela fala aí, tem que se fazer parecer outra pessoa, não é ela na íntegra. E às vezes isso acontece e tem que ser feito mesmo. Eu tenho uma amiga que costumava dizer que nem em todos os sítios, nem com todas as pessoas podes mostrar as tuas fraquezas, porque na mão das pessoas erradas elas viram armas. E isso acontece. Acontece no nosso meio de trabalho, acontece na sociedade, e daí ela sentir-se tão à vontade ao pé do seu amor, quando ela chegava à casa, da forma que ela se sentia mais pura, mais genuína, mais sua, era ela na sua perfeição, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas coisas, como ela diz aí, era a forma como ela se sentia mais completa, era quando chegava à casa. Acredito, sou completamente de acordo, vou de encontro a este texto na perfeição. Acho que realmente a gente na nossa área de trabalho não é que sejamos pessoas diferentes, mas temos sempre, claro, comportamentos que se adequam ao espaço e com as pessoas que nós trabalhamos e com quem nos damos também no dia a dia, e depois na casa realmente é que é aquele conforto, é aquele espaço que é só nosso, que é onde nós nos identificamos e gostamos de nos sentir também da forma mais despida, sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de preocupações, e somos da forma mais despirmos de qualquer coisa. E ali é sim o nosso espaço onde aquele que a gente diz, aqui posso descansar. Ninguém nos está a observar, quem está, somos quem nós gostamos e aceitam-nos da forma como nós nos apresentamos, sem qualquer tipo de preocupações, e isto é pura maravilha, sem dúvida. Muito bem, muito obrigada, Márcia. Tânia. Este conto, olha, acho que estava a ler e estava a me encaixar perfeitamente nele.
é o que a Márcia estava a dizer, que nós em termos de contexto laboral nós temos que nos saber adaptar aos locais onde estamos. É muito normal, para mim, num contexto de trabalho, tens de ter uma atitude diferente daquela que tens no teu porto de abrigo, que é a tua casa. Eu chego a casa, é o meu mundo, onde posso ser eu e com coisas boas e más, e sou aquilo que sou. Em termos laborais, não é fácil manter esse papel muitas vezes e causa desgaste. E muitas pessoas têm dificuldade em compreender este teu comportamento diferente que tens em termos de trabalho e depois no teu dia-a-dia. Era o que a Márcia estava a dizer, que não podemos abrir o que nós somos para qualquer pessoa, porque depois pode-se transformar numa arma, e é verdade. Infelizmente acontece cada vez mais. As pessoas não podem ser genuínas. Eu não gosto de estar em sítios onde não posso ser genuína, porque quando eu noto que isso acontece, eu afasto-me. Porque vivemos num mundo que é muito, não é artificial, onde as pessoas querem mostrar ser aquilo que verdadeiramente não são. Isso sente-se, percebe-se com muita facilidade. Eu, como sou extremamente genuína em tudo que eu faço, apesar de manter uma postura mais séria no trabalho muitas vezes, por uma questão de encaminhar os miúdos, de lhes ensinar como é que os valores da vida nos quais eu me identifico. Não é fácil as pessoas compreenderem isso de uma forma muito positiva, e mais facilmente te criticam porque tu seres uma pessoa genuína do que dizem, olha, ela é assim, mas porque é ela mesma, não é? As pessoas gostam muito de fazer troça, eu não me identifico com isso, e eu adoro pessoas genuínas porque elas estão a mostrar aquilo que elas têm no coração, aquilo que elas sentem, como elas vivem e o que gostam de passar ao mundo. Hoje em dia, não sei, estão escassas, porque as pessoas têm medo de mostrar aquilo que são. Ser genuíno é ser fiel a nós próprios, não, e não é estarmos aqui sempre num jogo de cintura que é ir ao encontro das expectativas do outro. Isso é muito desgastante. Não é? É muito desgastante. É cansativo. E realmente é muito interessante nós, e mais uma vez, à semelhança de sair da zona de conforto, que precisamos de ter o nosso amor próprio consolidado, a nossa autoestima saudável. Da mesma maneira, somos mais genuínos quando mais nos amamos, não é? Exatamente. Nos permitimos a sermos fiéis a nós próprios quando mais nos amamos e quando mais confiantes nos tornamos. Antes de passar a palavra ao Luís, isso faz-me lembrar, uma vez fui convidada para ser palestrante numa conferência e éramos 5 ou 6. Eu fui a última a falar e todos falaram sentados. Chegou a minha vez de falar e eu estava sentada e eu pensei, mas eu quero falar de pé, não gosto de falar sentada. Gosto de falar de pé, falar para as pessoas de pé, porque vem mais da alma, vem mais de cá. E eu tinha um discurso que era muito, muito diferenciado também dos outros. E eu tenho a certeza absoluta, e eu pensava bem, eu disse, eu levantei-me, falei de pé, disse o que sentia, pronto. E quando me sentei, fiquei tão orgulhosa de mim que eu sabia que se aquilo fosse há uns anos atrás, eu tinha falado sentada e que se calhar até tinha mudado alguma coisa do meu discurso e mais ao encontro do que eu tinha ouvido. E não ser tão contra aquilo, e não ter aqui uma perspectiva que fosse tão diferenciadora de alguns aspectos que tinham sido falados. E eu senti-me tão feliz de ter sido fiel a mim própria e ter sido genuína no meu sentir, que agradou-me imenso. Mas isso aconteceu porque sou hoje muito mais confiante do que era há alguns anos. E tenho a certeza absoluta que há alguns anos tinha falado sentar. Não teria tido esse rasgo de coragem de meter de pé e de fazer uma coisa diferente de todos os outros, que todos os outros já tinham feito. Luís. Bem, com esse conto eu fui buscar como é que em 2025 ainda a visão da mulher no mercado de trabalho é um bocado diminuída em comparação com o mesmo trabalho, a executar o mesmo trabalho que o homem. Há uma diminuição, quer a nível salarial, até do próprio, quando falo em poder, não é poder de subjugar alguém, mas dentro da própria empresa, ter um cargo de liderança. Portanto, para começar, mais uma vez, apesar de curto, o conto é extremamente rico. Este tem simbolismo, contraste e profundidade emocional. Tens aqui uma pressão, a tal pressão silenciosa sobre as mulheres,
e que obriga elas a serem 2 vezes mais competentes e muitas vezes 2 vezes mais frias, como são chamadas, para alcançar o mesmo reconhecimento. E elas acabam a pagar um preço elevado, deixando a sua genuinidade e o seu bem-estar de parte para poder estar a um nível supostamente aceito dentro de uma empresa. Falamos dessa dualidade e o contraste entre o dia e a noite, em que o dia representa então a mulher profissional e a noite enquanto ser humano falível, enquanto pessoa, como todos nós, como todos os seres humanos são falíveis, como falamos ainda há pouco no outro conto. Enquanto profissional, infelizmente ainda vemos nesta sociedade onde não existe o respeito nem a igualdade pelo trabalho da mulher. É o domínio da obrigação, do desempenho, da rigidez. Por vezes são rotuladas de frias, duras e autoritárias, mas não se pode esquecer que liderar exige de uma mulher o dobro do esforço e o dobro do trabalho que se exige a um homem. E mesmo nesses grupos de trabalho, em equipas de trabalho, homens que não sabem ser liderados por mulheres, existe uma luta de ego e tentam rebaixar ao máximo o trabalho da mulher. Quando estávamos a vir para cá, estávamos a falar sobre isso. Eu fui buscar aqui os dados da disparidade salarial existente atualmente em Portugal continental e nos Açores. Então, nos Açores as mulheres ganham em média 8,4% menos que os homens, mesmo quando se ajustam fatores como setor e experiência. Em Portugal continental a diferença média é de 11,1% no ganho total. Representa cerca de menos 242 euros por mês. Em cargos superiores, a diferença pode ultrapassar os 10 mil euros anuais. Na Europa, a média da diferença salarial é de 12%. Em países como a Alemanha e a Áustria, essa diferença ultrapassa os 17%, enquanto em países como Luxemburgo e Bélgica, essa disparidade é praticamente nula. Sim. Esses dados, só depois se alguém estiver interessado, provém do barómetro das diferenças remuneratórias entre homens e mulheres, isso em relação aos Açores e Portugal continental. Em relação à Europa, foi no Eurostat que eu fui buscar, só que estes da Europa são dados de 2023, não estão atualizados ainda para 2025. Continuando, o conto também fala do chegar a casa, o figurino, a armadura, tirar a maquilhagem, a saia lápis, os saltos altos, elementos que durante o dia-a-dia elevam a própria sociedade obriga. Se vamos falar em modas, a moda, vá lá, já não é tanto como há uns anos atrás, mas obriga a certos padrões, que não percebo ainda como é que existem esses padrões, mas existiam antes e ainda obriga a certos padrões. À mulher são exigidos os tais padrões que a sociedade impõe e ela raramente é vista como a profissional que é, sendo apenas ela própria. Tens um momento em que ela é genuína, em que ela é falível, amada e respeitada, em casa, no seu espaço, com os seus. Para finalizar, em suma, ainda em mais 3 parágrafos, mas para finalizar, isto é uma chamada de atenção, este conto. Esta personagem vive uma divergência essencial entre o que tem que ser para o mundo profissional e sobre o que é a sua essência. A noite permite que a líder, durante o dia, regresse à sua vulnerabilidade, encontrando nela a sua felicidade, genuinidade mais profundas. E não estou a dizer que ela não precisa da validação de ninguém, seja de um companheiro homem, companheiro mulher, não precisa da validação de ninguém. Mas é importante, neste caso estamos a falar de uma mulher, mas em relações também para o homem, é importante que tenhamos ao nosso lado alguém que não nos veja como uma competição. E isso acontece em muitos casos. São nos relacionamentos em que os parceiros se sentem diminuídos pela grandeza das suas companheiras. Exatamente. É verdade. E isso leva depois a outros temas, como já se fala, a violência doméstica parte muito daí também, ciúmes, mas vai tudo da parte do homem sentir diminuído em relação às suas companheiras. Falha de comunicação, falha de amor próprio, são tudo fatores que vão contribuindo para essa situação. O que se deseja é o apoio mútuo, é na intimidade que ela percebe que a sua vulnerabilidade e a sua humanidade são a sua principal fonte de inovação. Muito bem. Mais ainda, numa sociedade e num ambiente historicamente dominados por modelos masculinos, não é? A mulher sente-se muitas vezes obrigada a suprimir a sua feminilidade e a exagerar a austeridade para ser levada a sério.
Isso é verdade. Um homem assertivo é visto como um líder. Uma mulher assertiva é vista como agressiva ou mandona. Outro fator que contribui a nível profissional para a mulher. Já estou a terminar. Não, eu estava a dizer eu. Tem a ver com a maternidade. Exatamente. Se formos a ver as taxas de emprego, maioritariamente são escolhidos homens para ocupar um cargo do que a mulher devido à maternidade. Exatamente. Quem E por fala serem as maternidade- principais cuidadoras aos idosos da família. E depois há outro fator, que é a menopausa. E são vários fatores que vão contribuindo para os São homens seres muito emocionais, não é? automaticamente- São seres muito os homens emocionais. automaticamente recusarem contratar uma profissional, uma pessoa competente, devido a coisas que não são, que são externas Exatamente. ao trabalho da pessoa. Existe uma empresa aqui nos Açores, que não vou estar a dizer qual é, que não contrata mulheres. Não, é só mesmo homens, e alega assim que as mulheres, pronto, têm os seus contratempos, e então acabam por implicar E um contratempo pode ser a problemas. própria menstruação. Por exemplo, em Espanha. Há pessoas que sofrem muito Exatamente, está-se mesmo a falar em as mulheres terem dias, as mulheres que têm TPMs muito fortes poderem ficar em casa nesses dias, porque há mulheres que realmente sofrem muito com a tensão pré-menstrual, não é? E que isto já é mais um fator diabólico para Já a vem mulher. ela outra vez. Isto agora é todos os meses, aqui. Isto agora... A expressão é mesmo. Esta foi boa. Às vezes o quê? Infelizmente, às vezes para as mulheres desejarem Pode não for todos, mas é a gravidez que Mas chegou lá aí. está, os homens não compreendem porque eles não sentem. E há coisas que não dá para outro sentir, porque a pessoa é que está no corpo e é Tu que podes sente. acompanhar diariamente, mas não muito- sentes. Exato. É como a Tu sofres as gravidez. consequências de. Não é Sim, como a sim. gravidez, Porque se a pessoa por lida muito mal- mais que o homem se tente colocar no papel da mulher e queira fazer, às vezes o que ele precisa fazer só é estar quietinho, não é? Porque não é fácil, nós mesmas, às vezes, se eu falo por mim, temos dificuldades em lidar com essa transformação hormonal que acontece no nosso corpo. Eu lembro-me quando estava grávida do meu filho, havia dias que eu dizia que nem eu me conseguia aturar a mim mesma, porque sente-se mesmo aquela transformação toda a acontecer, depois o corpo a reajustar-se e depois é muita transformação para um corpo sozinho, é que eu costumo É verdade, dizer. é verdade. E ainda se permite muito mais falhas ao homem do que se permite à mulher, não é? Sim, Olha, sim, e este sim. ano temos de parabéns o resultado das eleições. Sim, é verdade. Muitas mulheres eleitas À como... volta, se não me engano, ou mais de 40 câmaras, Sim, são mais de 40, se não me engano, com mulheres à com frente. mulheres. já É? Muito bem. A terceira são A duas terceira são mulheres. duas mulheres. As mulheres têm uma grande capacidade No de Pico liderança. também tem, não sei se foi uma ou duas câmaras com mulheres. Só que muitas. Mas também agora é que nós começamos a ver cada vez mais, mesmo os membros das listas são mais mulheres. Não se via tanto. Primeiro Não, começou porque as mulheres eram as lei cuidadoras da, antigamente, da cuidavam paridade, da ou casa, seja, dos filhos, primeiro, dos pais. aliás, a obrigação de haver mulheres na listas, que é a lei da paridade, porque senão até se podia haver listas nem sequer existiam mulheres, mas a verdade é que estamos de parabéns também nessa situação de se perceber que as mulheres podem ser realmente líderes Porque nessa válidas. situação aparecem mais modelos femininos que podem ajudar outras mulheres mais novas a seguir os seus passos e a dar força. Sim, assim, eu sou apologista, não falando só agora de mulheres nem só de homens, eu sou apologista que nós existimos também para dar força uns aos outros. E estamos aqui para nos apoiarmos aos outros, sozinhos não conseguimos chegar a lado nenhum. E, portanto, mulheres ajudarem mulheres, homens ajudarem homens, mas acima de tudo, admirar e perceber e respeitar a competência de cada um. Exatamente. E ajudar na competência de cada um. Não só por ser mulher, mas por ser mulher competente. Exatamente. Não só por ser homem, mas por ser homem competente. Exatamente. Claro que sim. Isso faz todo o Isto sentido. acaba muitas vezes, não, vou ajudar só porque é mulher, ou vou ajudar só porque é homem. Não. Pode ser a pior pessoa deste mundo, não vou ajudar por causa disso. Só porque somos meio sexo ou não. É Exatamente. a competência acima de tudo. Exatamente. Exatamente. E é interessante porque realmente este conto fala aqui também sobre as questões dos papéis sociais, não é? Nós desenvolvemos vários papéis sociais. Nós somos filhos, nós somos pais ou mães, nós somos colaboradores de uma determinada empresa, nós somos voluntários, nós somos catequistas, nós somos Temos amigos, muitos papéis. nós somos padrinhos, nós
temos N papéis sociais, desenvolvemos esses papéis sociais em simultâneo e para cada papel social, é claro que isso nos obriga a linguagens e até mesmo a roupagens diferentes. Por isso é que se faz muito o paralelismo entre papel social e papel no teatro, porque nós temos como que se fossem guiões para cada um dos papéis que nós vamos desempenhar. Porque é muito interessante, porque existe o papel prescrito, não é? Que é aquele papel que as pessoas... Há o papel prescrito e há o desempenho de papel. O papel prescrito é aquele que é o guião, que não é escrito, mas que a gente já sabe que as pessoas esperam de nós. O que é que se espera de um líder? O que é que se espera de uma mãe? O que é que se espera de uma amiga? Existem conceitos na nossa sociedade que definem o que é isto de ser-se uma boa amiga, o que é isso de ser-se um bom profissional, não é? O que é isso de ser-se um bom pai ou de ser-se uma boa mãe, o que é isso de ser-se um bom filho? Isto são guiões, papel prescrito, mas também acontece que nem sempre o nosso desempenho de papel corresponde àquilo que era o papel prescrito. E quando isto não acontece, vão falar mal, olha que ela não é uma boa mãe, não é? Porquê é que eu digo que alguém não é uma boa mãe? Porque há um guião que a sociedade escreveu, não é? Que está escrito num livro invisível, mas existe. Alguém espera alguma coisa daquela pessoa naquele papel social. Não segue aquelas linhas. Logo não segue aquelas linhas. Exatamente. Esta mulher, líder de uma empresa, imaginemos, o que é que elas esperam dela? Que ela vai impecavelmente vestida, por isso ela vai todos os dias de salto alto, mesmo que lhe doam as pernas, vai com a sua saia, lápis, travada, porque implica que ela vá bem vestida, mantendo, não é, a sua silhueta feminina, mas com uma roupagem, não é, de um fato que não seja de calças. Isto é a farda que ela veste para aquele papel social, não é? Quando nós para se impor e para marcar a sua posição como líder e fazer-se ouvir, que certamente aí ela menciona, e verdade, que é lidar com uma grande equipa e para se fazer impor ou para poder pôr o seu papel de líder a funcionar, tem que ter toda aquela postura, toda aquela posição dentro da empresa que certamente faz para se tipo olharem para ela, não, ela manda alguma coisa aqui. Verdade. Tipo. E é interessante porque quem faz, por exemplo, o Alexandre Monteiro, que fala muito sobre isso, ele é estudioso disto, que é o do não verbal, a forma como nós nos vestimos já passa muita informação. E por isso é que em determinados cargos profissionais existe um determinado código de vestimenta, porque é preciso aquela linguagem. E é por isso que também existem determinadas profissões que existem as fardas. Porque existe uma determinada linguagem. Porquê? Porque a forma como nós nos vestimos comunica. E em determinados locais de trabalho esta comunicação pode ser ruído. E por isso, muitas vezes, quando saímos do nosso local de trabalho, é que nos sentimos na nossa verdadeira pele, porque eu posso... Na nossa verdadeira essência. Não é? Posso colocar o piercing, posso não é, tirar a maquilhagem que tive que usar para cobrir a tatuagem, por exemplo, e posso ser esta minha essência. Porque a sociedade implica esta roupagem e esses guiões. Acho que posso partilhar aqui da Tânia, e a gente estava a comentar ali no carro, enquanto esperávamos para vir aqui para o programa, nós estávamos a falar da nossa roupagem. Ela, como ela tinha dito agora há pouco, para vocês todos ouvirem, ela é muito genuína, ela é isto. E ela dizia, não, eu quero isto todo o dia. Como ela acabou de dizer, tipo, se for em casa ela quer estar sem nada e aqui no dia a dia ela é super simples e quer estar super à vontade e não quer que nada lá aperte. E eu estava a comentar, pois não, eu quando vou para o trabalho eu gosto de toda pipita, arranjadinha e não sei o quê. Quando chega à minha casa, no meu cantinho, claro que sim, fico ali como ela, toda despejada, vou à minha vontade, tiro todas as peças e põe-me ali completamente só minha. E a gente aqui vê a comparação é tal e qual. Mas isso não significa que sejas menos genuína. Não, significa que és fiel a ti própria. Daquilo que eu tenho que trabalhar e gostas do pormenor, gostas... Claro que sim. Mas eu mesmo na escola, com os miúdos, eu ponho descalça. E eles adoram andar descalços na sala. Eu, quando começo a sentir os pés sufocados, é sapatos para fora. O lugar onde nós trabalhamos é completamente oposto. É diferente. Tem uma coisa a ver com a outra. Mas é interessante porque, por exemplo, o meu pai dizia muitas vezes que eu não me vestia como uma doutora.
A minha mãe, o sonho dela é que eu fosse vestir como uma de fatinho e salto alto. Ela tem um desgosto que a sua filha nunca gostou de andar de fatinho e de tacão alto. Paciência. E ela anda de chinelo, sapatina rasa e é sempre à vontade. E é sempre assim. E não ando descalça para não dizer que eu estou doida. Eu adoro andar descalço. Eu, no meu trabalho, nos meus vários trabalhos, tenho uso de farda, o outro é com roupa de trabalho larga, cheia de bolsos para poder meter as ferramentas, botas. E quando não estou a trabalhar em casa, estou à vontade. Mas na rua eu ando normalmente assim, não é para vir aqui ao programa, saio à noite com amigos, saio assim. Eu dizia que irias a uma festa. Gostavas de É assim. Que irias a uma festa. Não, eu sou muito descontraída. E até, inclusive na forma de me vestir, mas a minha mãe também gostava que eu andasse fatinho e de salto alto. Credo que tal penar ia ser para mim. Mas é engraçado que podemos ser todos Por isso é que eu quando diferentes. visto uma coisa diferente, desculpa, as pessoas dizem, ai, estás tão bonita, eu estou igual, eu mesma todos os dias, só trago uma roupa diferente. Mas tu sabes que, por exemplo, quando me veem em qualquer sítio e às vezes estou sem maquilhagem, e principalmente o batom é a minha imagem de marca, porque eu sou definida ou vista lá nos lugares, quando me reconhecem, é sempre, tu hoje não estás sem o teu batom, tipo, não tens alguma coisa diferente em ti. Então, quando a gente vai trabalhar, ou quando eu vou trabalhar, esta é a minha segunda pele. Não pele que me muda, mas que me acompanha no meu dia-a-dia na parte do trabalho e da forma como as pessoas me conhecem fora do meu ciclo de casa ou do ciclo da família. Quando estou em casa, também já tive pessoas que me cruzei com elas e dizem, você conhece no teu trabalho, mas também gosto de ver na tua vida, tipo, normal. Fato treino, ou de chinelo muito doente, sem maquiagem, sem nada, cabelo amarrado, chapéu, óculos escuros para fazer cabelo. Maquilhagem, é engraçado que isso da maquilhagem. Não sei. Cada pessoa, Se fizer uma coisinha, nota-se logo, porque eu nunca gostei. Não é... E é interessante, podemos ser todos muito diferentes e sermos genuínos dentro da nossa diferença. E isso é extremamente interessante. Isso faz-me lembrar, também já partilhei essa história aqui, tem uma colega minha que é uma grande amiga, que ela tem fibromialgia e ela é uma doença bastante incapacitante e ela é uma mulher super bonita e ela gosta de se arranjar muito bem e ela muitas vezes, pelo facto de se arranjar bem, subestimavam a doença dela, como é que ela pode se sentir tão, não é, como é que ela pode ter dores e sentir-se mal se tem tempo para se maquilhar e para se vestir bem e para andar toda cheirosa e toda bonita. Pronto, ela é cheirosa e é bonita e veste-se bem, mas tem essa condição de doença que a acompanha e ainda bem que ela que ela mantém a sua genuidade, não é? Que ela mantém e é fiel a si própria porque ela gosta de estar bem arranjada, ela gosta de estar bonita e bem apresentada, não é? Mas tu vês, as pessoas têm sempre tendência a fazer um comentário negativo. Não é ainda bem que superaste isso e que estás a lidar bem com a situação e que estás a pôr bonita. Exatamente, é difícil encontrar pessoas que digam coisas positivas. É muito fácil encontrar defeitos. Mas então é só olhar para vocês as duas, olhar para a Tânia e dizer assim, Tânia, também podias arranjar um bocadinho melhor para ir trabalhar, Márcia também não precisa exagerar para ir trabalhar, não é? Que a Tânia na sua versão original diz assim, deves ter muito a ver com isso, toma conta da tua roupa que eu compro a mim. E eu dizia logo, não, esta minha amiga é isto mesmo, isto é ela na sua forma mais natural, como ela mesmo podia olhar para mim e dizer assim, não, isto é a Márcia que eu sempre conheci. Porque as pessoas têm sempre, isto é o que me incomoda muito no ser humano, tem sempre uma coisa negativa para dizer. E é interessante quando e é muito bonito quando nós ultrapassamos essa fase de nos deixarmos preocupar com aquilo que o outro pensa e conseguimos mesmo fazer o que eu fiz hoje, que é isto com isto, não tem nada a ver, mas eu gosto. Não interessa, tal e qual. A minha mãe eu gosto. Portanto, eu gostar? É pensar nisso, é pensar, ainda bem que eu já cheguei a um estado evolutivo emocional, não é? Que me permite que não tens de preocupar fazer aquilo que eu gosto, vestir o que eu gosto, mesmo que o outro ache, pá, isto na bata-bota com a perdigota, está tudo bem, mas é o que eu gosto. E é bonito, e sinto-me, é leve. Não é? É leve, sentirmos que podemos, não é, usar aquilo que nós gostamos, mesmo que o outro ache isto é um bocadinho estranho. Também não foi feito para ele. Exatamente. O que incomoda não é a roupa que tu vestes, é o teu sorriso fácil, a tua forma genuína de lidar com as coisas. Porque eu às vezes, eu sou muito prática a vestir-me. Ainda na semana passada tinha uma camisola de carapuço que eu adoro, e manga curta, e uma colega chegava, ai, que camisola tão linda, e eu a pensar para mim, se soubesses que eu comprei isso nos chineses. Isso é o pior. Dizem que isto é tudo, olha, comprei isto nos chineses, olha, foi montes de barato, eu digo logo, desmancho-me toda. Onde é que
tu compraste? E começa logo, que giro, onde é que compraste? E eu assim, pelo amor de Deus. E sinto um orgulho tão grande Tenho quando mais compro coisas fazer. baratas que quero partilhar. Tal e qual. Saber onde é que os outros compraram a roupa. Eu compro aquilo que eu gosto e que me sinto bem. E estou uma marimba para isso. Mas as pessoas têm um bocadinho aquela coisa de É muito como ela básico. falou e bem, que é, as pessoas gostam de se vestir em conformidade com os postos ou com os trabalhos que têm e acham que a roupa de marca ou o sapato de marca ou a mala que Isso carregam confere-te um estatuto. É demais. Confere-te um Exatamente, exatamente. Podes ser secretária sim, mas se levares uma bolsa de marca ou um sapato de marca, serás uma secretária com mais estatuto e não és só secretária de segunda, Pode de não ter qualidade um secretário. É. Mas está a marcar. Mas está lá. Tal e qual. Exatamente. É um bocadinho Isso faz leva lembrar uma uma situação sapatilha. que eu passei que tem a ver com isto, tem a ver com o efeito ideal, que é o julgamento que nós fazemos ao outro pela forma como ele se apresenta, como ele se veste ou como ele fala. Eu já foi há uns anos, estava com a presidente da IDPSS onde eu trabalho e então, pronto, eu estava vestida como, não estava vestida assim grande coisa, como eu costumo vestir, como eu gosto, pronto. Claro. E estavam sempre a falar com ela, se faziam-lhe uma pergunta, ela perguntava-me, faziam-lhe uma pergunta, ela me perguntava. E eu respondia, até que a pessoa teve a coragem e perguntou, mas quem é que ela é? Mas não foi a mim, mas quem é que ela é? E a presidente respondeu, olha, ela aqui é a doutora Tânia. Ficou assim a olhar para ti, és tu mesmo? Tu quem estás assim, não estavas vestida de uma forma Estava natural. vestida super natural, Não tinhas cara de descontraída, doutora. não estava de fato, nem estava da mala de marca, nem... E isto confunde as Tinhas fugido ao pessoas. guião. Fugi ao guião completamente, é isso mesmo, eu fugi nunca estive no completamente guião, ao guião. Luís. Eu nunca estive no guião. Mas é tão importante aquilo que, a forma como tu te comportas, mas também aquilo que tu vestes, convidar as pessoas a virem até ti e não ser completamente o oposto. E porque isso- nota-se quando a pessoa não é genuína nesse aspecto. Exatamente. Nota-se o Quando tu desconforto. carregas no salto alto em que tu estás desconfortável, ou tu estás tipo empregada É com isso uma mesmo. roupa em que tu parece que o sobretudo te carrega e tu nem consegues levantar os ombros, nem consegues andar a Nossa vida. Senhora. Mas isso acontece, isso acontece com Em frequência. vez de Mas- se abrir a luz, apaga-te a luz. É, Mas exatamente. estão mais Aham. felizes não, recusando essas coisas todas, usando aquilo que tu gostas, aquilo que tu queres. Isso não invalida, atenção, isso não invalida que quando vá para uma reunião Sim, com sim. outros colegas, Não que haja alguma invista coisa em cuidada, termos de exatamente. protocolo. Sim, Não é? sim. É ter atenção que há um protocolo e, por exemplo, eu não vou a um casamento de fato de treino, apesar de eu claro, adorar claro. usar para treino, não é? Nós sabemos que existe um Existe esse protocolo protocolo, sim. e vamos respeitar esse protocolo por respeito às pessoas que nos convidaram para Exatamente. estar presentes num determinado evento ou numa determinada reunião. Tudo certo, e estamos aqui para cumprir esses protocolos, não é? Sim, claro. Não invalida é que a gente não no nosso dia a dia tem a vantagem no meu local de trabalho. Mas tu falaste há poder- pouco de uma coisa que é super importante, que é chegar àquela fase, àquela idade, em que já se atingiu um estado de espírito de tal forma que, eu não vou usar essa expressão, mas não consigo agora arranjar outra palavra para isso, Podes, é que estás completamente a borrifar. Exato. Esta É melhor assim, Já dispensam. a borrifar. Querias dizer cagar, não É. era? Para a opinião dos outros. Estás literalmente a cagar para a opinião dos outros. Porque os outros preocupam-se com aquilo que tu fazes, com aquilo que tu vestes. Exatamente. Tu não se preocupam consigo. Tal e qual. Deixa É cada um a ser vida feliz. pequena. Então, eles escolhem para si, sejam felizes. E desejo que Tu não, muita gente seja porque feliz. tu não precisas, já sabes que a Tu tua não precisas da competência está validação lá. daquelas pessoas, Exatamente. nada. Aham. Mas as pessoas adorariam ter a ousadia, se calhar, ou a Se vestir coragem. como tu. Exatamente. De ela de poderem apostar, de poderem misturar aquilo que têm na vontade. E se calhar não o fariam porque não estão resolvidas com mulher nem nada disso. E iam ser, se calhar, com medo de ouvir a algum roupa? comentário ou alguma coisa. Isto não é mesmo, tu queres. Não, afinal, ela sempre gostou e sempre teve aquela vontade de vestir aquilo. E nunca o fez. Se calhar até falou mal da tua por isso mesmo, mas porque nunca teve a coragem dela mesmo fazer a sua própria mudança e poder E a, vestir como própria, e a própria gostaria. roupa e postura que tu o tens e usas na rua faz com que muita gente olhe para ti e sinta-se intimidade ou intimidada Exatamente. de falar contigo. Porque, como eu estava a dizer, estás-te a borrifar, não vou usar a segunda vez a mesma palavra, Sim. para aquilo que os outros és tu, és genuíno. Pronto, o resto. Olha, eu gosto das pessoas por aquilo que elas são e não aquilo que elas Exatamente, vestem. é isso mesmo. Isso é- Olha, deixa-me terminar assim. Nós gostamos das pessoas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas vestem. Até para a semana. Muito obrigada. Beijinhos. Beijinhos.